dia. Bom dia, bom dia. Vamos ao nosso pão diário. Estamos aqui refletindo no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo com a nossa nação, as informações que temos e a falta de informação que temos. E o que estamos vendo aos olhos de muitos é loucura, mas aos olhos daqueles que acreditam, que têm uma mente voltada para um futuro, é tranquilo. Da mesma forma que estamos vivendo, como uma pessoa que gosta ou que lida com a história o tempo todo, aqui estou eu vendo que a história da humanidade ela sempre se repete. E aqui Jesus, num dos seus evangelhos, no Evangelho de São João, capítulo 6, ele começa um discurso para os seus discípulos e aqueles que o seguiam. E esse seu discurso ele foi se acirrando cada vez mais. E muitos não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo, onde ele queria chegar. Ele dizia assim: eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele continua dizendo: eu sou. E os discípulos e outros que eram judeus e seus seguidores começavam a disputar entre si: que homem louco, quem vai comer a carne desse homem? Por um acaso nós somos euatófagos, somos vampiros ou coisa assim. Um discurso realmente para a época difícil. É o discurso do Lula hoje, é o discurso do Bolsonaro hoje. Parece loucura de ambas as partes. Mas só vai compreender quem tem uma mente voltada para um bem-estar mesmo. Não apenas olhando o discurso. Que discurso, qualquer um discurso. Nós temos que ver a essência do discurso. E muitos, pois, dos que disputavam, ou dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? É o que nós estamos argumentando nos dias de hoje. A imprensa brasileira, de uma forma covarde, calada, não informando nada aos seus patriotas. E alguns ainda dizendo que isso é inconstitucional. Gente, isso é covardia popular. Não. Independente, nós teríamos que ser muito bem informados de tudo o que se passa. O que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada mais aproveita. As palavras, isso Jesus dizendo, que eu vos digo são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram aqueles que não criam. E quem eram os que havia de o entregar? E quantos estão entregando a nação, o país, assim, de bandeja? E é claro que Deus já sabe de todas estas coisas, Ele tem um controle nas suas mãos. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele mais. E quantos têm se retirado? Quantos têm, na verdade, abandonado tudo? Isso é um ato de covardia. Então, Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Para fora do país? Nós só temos esse país para sobreviver. E um país autossuficiente em tudo. É ele que é a nossa pátria, ele que é a nossa casa, ele que é a nossa nação. Então cada brasileiro tem que se levantar para defender o seu país, sim. Senão não é brasileiro. Mas como? Uma andorinha só não faz verão. Alguns argumentam assim, um ato covarde. Uma andorinha faz verão, sim, sozinha, o seu verão. Então faça o seu verão. Dê a sua resposta. Posicione-se. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus:
Não vos escolhi vós, os 12? De vós é o diabo. Mesmo no meio daqueles patriotas tem aqueles que se infiltram e faz besteira. E, na verdade, são traidores, né? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de o entregar, sendo ele um dos 12. E quantos, na década de 70 para 80, nos movimentos populares que eram chamados, não foi da ditadura, movimento popular que era Bossa Nova. Surgiram alguns festivais de canções, e essa música que você vê ao fundo aí, um grande poeta, além de poeta, eu o chamo de profeta. João Alexandre foi junto com Oswaldo Montenegro e eles gravaram essa canção, Pra Cima Brasil, profecia, como será o futuro do nosso país. Gente com tanto poder sem nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Será que esse homem estava equivocado? Ou já alguém havia lhe colocado na mente pensamentos futuros? Deus sempre, em todas as épocas, marcou as pessoas e os tempos com alguém falando algo que não foi desconexo. Como na nossa era também, nós vimos lá o doutor Enéas, falecido, não só médico, mas como político, dizer várias coisas acerca dos momentos que estamos vivendo. Faça a sua reflexão, toma a sua posição e volta os seus olhos para Deus. Só Ele pode salvar a nossa nação e as nossas vidas. Tenha um excelente dia. Shalom.